Olá, seguros, sejam muito bem-vindos ao canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalom Treinamentos que tem como objetivo dar voz ao movimento Sociedade Inteligente e Segura. O movimento ele busca levar mais segurança às pessoas através da sinergia entre os setores público e privado. Uma casa, um bairro, um condomínio, uma empresa, um município. No programa de hoje, do Conexão Nordeste, nós vamos abordar o tema SUSP para profissionais, uma abordagem didática para gestores de segurança. Esse é o terceiro programa que visa dar continuidade ao anterior, que é intitulado SUSP para leigos. A gente fez uma abordagem para a sociedade e a municipalidade. Eu estou aqui com o meu parceiro Luciano Nunes. Luciano, bem-vindo, sua apresentação. Boa noite a todos. A gente está aí com a presença do professor Armando para falar SUSP agora para profissionais, né? E hoje a gente vai tentar dissecar de forma bem básica e direta, mão na massa, para a gente falar como é que está o SUSP aqui no Nordeste e como é que ele está se projetando aí também a nível de Brasil. Bom, as boas-vindas ao nosso convidado, professor Armando Nascimento. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Ramalho e Luciano, o convite e vamos conversar aqui, vamos tentar buscar algo que contribua, né, com uma solução para a segurança pública. O senhor está aqui porque foi citado no programa anterior, muito bem recomendado, muito bem lembrado, e eu vou pedir a Luciano aí para fazer a apresentação do senhor. Eu vou ser sucinto, viu, professor, no seu currículo, né? Senão não cabe no programa aqui. Não cabe. Mas só tem 45 minutos. Que a experiência do professor aí vai ser longa, né? Então, Armando Luiz do Nascimento, ele é pesquisador, consultor e especialista em governança, estratégias e sistemas de segurança pública, né? Ele atua no Lab GRC CCSA da UFPE, no Grupo de Controle Interno das Organizações, no NIC UFPE, no LACAI CAC UFPE, no GEST USP e na Unimentor. E ele é doutorando também, né? Além de ter uma atuação massiva aí, né, no tocante à questão da fomentação da questão da política do SUSP, né, nesse movimento que está surgindo hoje, que é a municipalização da segurança pública no Brasil. Eu tenho acompanhado, eu não conheço uma pessoa mais ativa e que estude em mais profundidade que o professor nesse momento. Professor, para a gente começar aqui, eu queria trazer uma matéria que foi publicada há menos de 10 dias aí no Recife. Até vou pedir para o nosso diretor colocar a imagem da matéria, e eu vou só fazer a leitura do título e a contextualização para a gente iniciar aqui. É o Jornal do Comércio, de terça-feira, 15 de julho de 2025. A matéria foi publicada nas páginas 32 e 33, no Caderno Segurança. E a matéria fala: prevenção. Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco quer capacitar municípios para a construção de planos de segurança. E a matéria de Rafael Guerra começa assim: o levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sobre o envolvimento dos municípios com a segurança pública deixou claro que há um enorme desafio para inserir as gestões nas estratégias de redução da violência. Como mostrou a pesquisa, 97% das 184 cidades, os municípios, ainda não tem um diagnóstico da realidade local, e 92% deles não contam com plano municipal de segurança. Então, professor, com esse gancho aí, e a gente falando com os profissionais os gestores de segurança, eu gostaria que o senhor nos brindasse aqui com o seu conhecimento, o seu parecer,
e as suas considerações iniciais aí. Muito importante, Ramalho e Luciano, essa reportagem. Vamos lá. A gente começa, todo mundo sabe, isso vai para o pessoal da área da segurança pública, como o pessoal da área da segurança privada, integradores, distribuidores, enfim. O Brasil ele é um dos países mais violentos do mundo. E desde a Constituição, né, de 88, que o Constituinte ele começou com o Constituinte, ele tentando buscar assim uma forma de, vamos dizer assim, de tratar esta patologia. Bom, e aí, decorrido toda essa época, né, vamos lá, 30 anos, o governo federal ele lança um sistema, porque é através do sistema que a população ela vai verificar o funcionamento, até a própria maquiagem, mas é através do sistema, e aí se implementa um sistema. Bom, isso é 30 anos depois, 2018. Nós estamos em 2025, e esse sistema, a nível de Brasil, ele não conseguiu prosperar. Hoje, a matéria, na mídia, né, vamos dizer, a Rede Globo, enfim, as outras emissoras, o destaque foi o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança com relação à estatística, às taxas. E aí é interessante quando ele diz assim, né? Houve uma redução. Houve uma redução. Mas você tem estado no Brasil que a taxa para cada 100 mil habitantes chega acima de 30. Isso é um absurdo quando você compara a nível internacional. É muito alto. Então, veja que a coisa já estava pior. Mas ainda continua o paciente Brasil ainda na UTI. Bom, aí, decorrido esse período, os tribunais de contas dos estados, eles começam a se interessar. Esse interesse, na verdade, é uma obrigação dos tribunais de contas, como órgão de controle, e também o Ministério Público. E no caso de Pernambuco, foi o terceiro a se posicionar. O primeiro foi Rio Grande do Sul, teve o Piauí, e teve um outro estado agora que eu esqueci. Mas os outros estados, eles fizeram um levantamento, chegaram à mesma conclusão que Pernambuco. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, em torno de 92% dos municípios estão ainda numa condição de insuficiência na segurança pública. Aí você vai para o Piauí, ficou em torno de quase 95%. Mas quando você vai para a média, tá bem parecido. E no caso de Pernambuco, o Tribunal de Contas do Estado ele fez uma pesquisa bem didática, através de perguntas, e encaminhou para os 184 municípios de Pernambuco. E a conclusão, né, é que você tem 97% dos municípios de Pernambuco sequer realizaram um diagnóstico, ou seja, independente de sistema de segurança, independente de SUS, ele não tem um estudo, um diagnóstico para saber por que meu município é tão violento. Aí, nessa reportagem de hoje, Pernambuco tem 2 municípios entre os 10 mais violentos. O Nordeste, ele vem liderando isso aí. E pasme, 92% dos municípios sequer tem um plano de segurança. Então, esse estudo do tribunal, ele foi muito importante. Agora, o mais importante ainda, já que os outros 2 tribunais fizeram a mesma coisa, é o que o Tribunal de Pernambuco vai fazer. Aí está o diferencial. Sim. O tribunal, ele para um pouquinho daquele papel coercitivo que ele tem um papel coercitivo, de acordo com a Constituição, e ele está procurando contribuir com os municípios, não fazendo o papel de consultor, porque o tribunal não é consultor. Mas ele está fazendo agora um papel de tribunal administrativo. Ele está saindo, ele paralisou um pouquinho o Tribunal de Contas coercitivo e ele assumiu agora o papel de tribunal administrativo. Aquele tribunal que vai dar, vamos dizer assim, vai nortear os 184 municípios de Pernambuco no tocante a o que fazer. O tribunal já descobriu o problema, já tem a interrogação lá. O que fazer agora? E aí o tribunal ele vai, junto com a Secretaria de Planejamento do Estado, Secretaria de Planejamento e Gestão, também com a participação da Universidade Federal, principalmente o Laboratório de Governança, o Laboratório de Artefatos Tecnológicos e um núcleo de pesquisa de instituições coercitivas e criminalidade,
propor um curso básico em torno de 20 horas, 25 horas, que vai levar os municípios, pelo menos, uma noção. Olha, o que é o SUSP? Qual é o papel do município nesse novo sistema? Porque você tem que romper com aquele entendimento de que segurança pública no Brasil é algo que é exclusivamente de responsabilidade dos estados. E aí, o tribunal, ele quer, por exemplo, trabalhar o artigo 23 da Constituição, que trata, vamos dizer assim, das competências ou da competência comum entre os entes federativos. Então, independente do SUSP, o artigo 23, assim, de uma forma assim bem simples, ele diz o seguinte: olha, é responsabilidade da União, dos estados, municípios e do Distrito Federal fazer com que a legislação ou as legislações elas sejam implementadas. Então, você tem uma legislação específica, que é a Política Nacional de Segurança, uma legislação que cria a Política Nacional, uma legislação que institui um sistema. Até eu brinquei na última reunião que eu tive no tribunal com o pessoal da secretaria, eu disse: olha, eu fico assim meio que preocupado quando um aluno ele mistura criar com instituir, são termos completamente diferentes. A política foi criada. Agora, o sistema ele foi instituído e o plano também foi instituído. E aí, Ramalho e Luciano, eu concluo essa parte dizendo assim: isso que o Tribunal de Contas de Pernambuco está fazendo deveria ser vamos dizer assim, um referencial para os outros tribunais, inclusive os tribunais municipais. E nós temos municípios como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem Tribunal de Contas, né, a nível municipal. Para que esses tribunais, e também o Tribunal de Contas da União, uma vez que a maioria, assim, o percentual maior do orçamento na área de segurança é da União, do governo federal. Então, o Tribunal de Contas da União, ele deveria entrar. Então, concluindo, o tribunal agora está elaborando um curso em torno de 20, 25 horas, e a minha sugestão foi, aqui em Pernambuco, nós temos, dos 184 municípios, nós temos 18 municípios que contribuem com 60% das mortes violentas, intencionais e letais. Ok, professor. Eu assim, vou reforçar algumas falas aí, só para o público saber, né? A gente participou um tempo aqui do CIODES, né? Não tive essa interação total com o professor, mas algumas coisas curiosas eu tenho a perguntar. Qual a temática que se bate muito na cabeça do gestor, isso eu digo pela prática que eu vivia, é que ele sabe o que é SENASP, mas ele não sabe o que é SUSP. Qual a relação de SENASP e SUSP? Porque o SENASP ainda existe, né, professor? Isso, Luciano. Luciano colocou um ponto aí que é muito importante. Você imagina uma pessoa que é médico, cardiologista, e ele não sabe, por exemplo, o que é uma artéria, né? É complicado. Então, o pior é que você tem... Eu participei de um curso na universidade, e nesse curso de pós-graduação, existiam lá, estavam participando quatro estudantes que são policiais da Polícia Judiciária com cargo de delegado. E eles também não sabiam o que era SUSP. Ou seja, algo que foi instituído, né, que foi apresentado ao Brasil em 2018. Então, é complicado você pensar na insegurança pública brasileira, nessa guerra civil. Está diminuindo, não há dúvida, quando você vai estudar os dados, né, todas as informações, principalmente do Ministério da Justiça, através do Sinestro, você vê que vai diminuindo. Só que a taxa é tão alta que essa diminuição, se não for repensado como esse sistema ele deve funcionar, a gente vai chegar numa posição que é o que está acontecendo agora. Você vê o estudo apresentado pelo Fórum, São Paulo, em um momento, ele está como estado com a menor taxa, com maior, vamos dizer assim, com a menor taxa, vamos dizer assim, de homicídio, mas quando você vai olhar, por exemplo, as outras taxas, inclusive mortes provenientes de intervenção policial, morte, vamos dizer assim, por agressão, né? Enfim,
você vai ver que ele está disparado lá em cima. Então, quando a gente fala assim que nós temos um estado de segurança e não uma situação de segurança, é porque aquilo está dentro de um nível internacional. Então, você vai comparar com outros países e você vai ver. Então, só para interagir aí com o Ramalho também, outra curiosidade que eu tenho é o seguinte: no ano passado a gente foi para um evento de encontro de guardas, de gestores, né? E aí a gente está falando de Nordeste, Conexão Nordeste, Sul, Sudeste. Na sua visão como pesquisador, o que é que o senhor vê, o perfil hoje do gestor, do comandante da guarda, né? E do secretário, né? E depois também passar isso para Ramalho, porque a visão que eu tive quando eu fui em Curitiba ano passado, eu vi dois mundos de profissionais, né? Estou falando em termos financeiros, entendeu, Ramalho? Eu estou falando em termos de capacitação, né? Então, a gente está aqui em Pernambuco e a gente tem o município, tem os gestores, né? E a gente tem a guarda e tem toda aquela legislação que diz que o comando da guarda tem que ser um funcionário de carreira. A minha pergunta é, o senhor como pesquisador e como academia, como o senhor vê esse nicho de gestores e como eles estão atuando a nível de Nordeste? Também eu queria que nosso amigo Ramalho passasse a visão dele também. Bem, Luciano, tá assim uma situação quanto que como é que eu posso? Eu estou procurando uma palavra. Não há uma conexão. Não existe uma conexão. Eu ia colocar outra palavra, mas desisti. Não tem conexão. Os gestores, no nível estratégico, eles não têm, vamos dizer assim, uma compreensão, aí eu estou falando no nível municipal, uma compreensão de quais os papéis, aí vamos lá, do município, como estratégico, e da guarda municipal operacional para aqueles municípios que existem guarda. Então, vamos lá. Esse gestor estratégico, eu estou falando a nível de secretário, que é aquele gestor estratégico que conversa com o prefeito, tá? Então, a gente tem uma limitação muito grande, Luciano, tocante à compreensão por parte desses gestores em relação ao papel dos municípios como integrante estratégico e como zelador, né? Como, vamos dizer assim, como aquela estrutura que vai dar toda uma infraestrutura básica para não, vamos dizer assim, para não dar combustível a quem está mal intencionado, ou seja, uma excelente iluminação, não é uma boa iluminação, mas uma excelente iluminação. Nas escolas que estão vinculadas ao município, ter algo que leve para os alunos a temática segurança. A gente vê isso em outros países, Japão, Alemanha. Então, esse é o papel do município. O município ter uma política de segurança, uma política que converse com a educação, com saúde, com o turismo. Essa é uma parte. Agora, aqueles municípios, Luciano, que já existem, né? A guarda municipal, esse gestor estratégico e o comandante da guarda, mas começa pelo gestor estratégico, o secretário. Ele precisa deixar claro que a guarda municipal, ela é uma guarda civil que busca realizar uma segurança cidadã, uma segurança, vamos dizer assim, bem próxima do cidadão. Aí eu assisti muito na minha época de criança, o Guarda Belo, né? Aquele filmezinho de desenho animado que tinha os gatinhos. Então, a guarda municipal é aquilo ali. Eu não estou dizendo com isso que a guarda não deva trabalhar armado, não. Eu até falei ontem no programa com o relator, o que foi relator da PEC na Comissão de Constituição, quando ele falou da questão do armamento, eu disse, olha, vamos lá. Tem como tirar o bisturi de um cirurgião? Ele disse não. Então, veja, agora está determinado, inclusive por interpretação, por decisão do Supremo, que a Guarda Municipal
ela é um integrante operacional do sistema de segurança. O que é que ela tem que fazer? Ela vai atuar nos bens públicos de uso comum. É a competência dela. O que são os bens públicos de uso comum? As ruas da cidade, os rios da cidade, hospitais, escolas, supermercado, praça. Então ela está ali. Agora, qual é o papel dela? O papel dela é um papel de proteção patrimonial. Aí a gente tem que entender qual é o conceito de patrimônio. Patrimônio não é o balanço que a criança vai lá para o parque e vai ficar balançando, ou escorrego, não é isso não. O patrimônio é um conjunto, isso está lá no Código Civil, é um conjunto. E dentro desse conjunto vamos dizer assim, tem uma unidade especial. São as pessoas que vão utilizar esse patrimônio. Então, vamos imaginar que eu estou dentro de um parque, já que a gente está aqui, nós estamos em Recife, aí eu levo minhas netinhas lá para brincar no Parque da Jaqueira. Aí no Parque da Jaqueira, aí chega alguém que vai roubar. Aí o guarda municipal, ele olha e diz, ele tá mexendo com as pessoas. Ele não tocou no balanço, ele não tocou no escorrego. Então, como eu sou guarda patrimonial, eu não vou fazer nada. Não é isso. O guarda municipal, ele tem que materializar a segurança pública dentro desses bens de uso comum. Agora, para ele fazer isso, ele não precisa ter o nome de polícia. O que ele precisa ter é o que ele já tem, que é o poder de polícia. Ou seja, ele não é necessário a ele ter a função de polícia, tá certo? Porque o que interessa a ele é ter a função dele de guarda municipal, que está lá bem especificado na legislação. Essas atribuições, essas competências, essas tarefas, aliadas ao poder de polícia que ele tem, vai fazer com que isso aconteça. Então, eu preciso, para responder sua pergunta, é que o secretário, ele tem essa compreensão, o comandante tem essa compreensão, e no curso de formação, Luciano, isso seja bem trabalhado. E você, Ramalho, como é que você vislumbra esse mercado aí, onde você está aí? Eu concordo com o que vocês colocaram aqui, e para dar até uma subsunção à nossa audiência, né, que vem para encaixar com a nossa audiência, professor, imagine que eu estou assistindo o seu programa, eu sou um gestor de segurança municipal, estou no nível estratégico lá, ou sou secretário, ou eu sou comandante da guarda, e essas estatísticas me incomodaram dessa pesquisa, e eu sei que eu tenho a responsabilidade de levar mais segurança para as pessoas. Então, me diga aí, o que eu poderia iniciar a fazer, qual seria o meu primeiro passo para que eu pudesse sair dessa estatística negativa e levar mais segurança para as pessoas que dependem de mim, além de toda a minha estrutura do nível tático e operacional. Vamos pegar o exemplo do programa da Rede Globo, que é Profissão Repórter. Foi ao ar essa semana, e o destaque foi São Paulo, né? Você fez uma pergunta que de cara veio para mim. Então, o que é que esse gestor de segurança, por exemplo, privado, de um mega edifício em São Paulo, ou de um edifício, vamos lá, um condomínio de moradia, um condomínio que tem salas empresariais, ele tem que fazer? A gente viu naquele programa Profissão Repórter que o gestor de segurança ali está fazendo uma coisa completamente errada, né? Eu vou ser mais direto. Ele ali está sendo ludibriado, está sendo enrolado. E isso prejudica muito a segurança pública. Então, vamos lá. O que eu estou falando está lá, quem quiser assistir, você vai ver. Quando o repórter pergunta lá a uma pessoa, ele disse, olha, você adquiriu esta tecnologia, você está satisfeito? Ela disse, não, porque o que me entregaram não foi o que me venderam. O que foi pactuado, né? O que foi pactuado. Então, o vendedor chegou lá, apresentou, né, fez uma ilustração, uma coisa bem bonita. Na hora da entrega, não foi aquilo. E aí tem uma parte lá que o repórter está conversando e está acontecendo naquele momento um roubo. Está sendo filmado o roubo ali, na entrada. E para concluir, só esse exemplo do professor repórter, aí o gestor, depois que viu que aquilo ali, do jeito que estava, não funcionava, porque estava acontecendo roubos na calçada do edifício, ele pegou aqueles, vamos dizer assim, aqueles jarros gigantes, né? E saiu colocando no meio da calçada. Não foi para que o
o cara lá, o bem-intencionado ciclista que dá o ganho no celular do pessoal, não pudesse participar. Bom, então, a primeira coisa que um gestor de segurança privada, e aí, Ramalho, eu vou estender para segurança pública também, que está na mesma situação, ele precisa saber que nós temos... Professor, eu acho que eu me expressei mal, é justamente assim, eu no papel de um gestor de segurança pública, um secretário, um comandante de guarda. Ok. Então, vamos lá. A gente chega lá no privado. Ok, então vamos lá. Esse gestor de segurança pública, a primeira coisa que ele tem que fazer é ele conhecer o que é que existe no Brasil hoje, já que o gestor de segurança pública, ele está, vamos dizer assim, preso, ele está, vamos dizer assim, amarrado ao princípio da legalidade. Sim. O que ele vai fazer no município tem que estar ancorado com a legislação. Então ele precisa saber o que é que tem hoje disponível a nível legal que eu possa implementar no meu município, considerando a realidade do meu município, que eu vou detectar a partir do diagnóstico. Eu estou voltando para aquilo que o Tribunal de Contas fez, né? 97% não fizeram um diagnóstico. Então, eu faço um diagnóstico e dizer, rapaz, boa, eu tenho esses são os meus problemas. Alguns desses problemas eu posso considerar a nível de interseção com os outros municípios e com o próprio Estado. Mas existem problemas que são específicos do meu município. Bom, feito isso, aí eu vou dizer agora, mas no nosso Brasil, já que o Brasil ele é formado por regiões por estados por município, ele disponibiliza, vamos dizer assim, um sistema que, vamos dizer assim, a nível de mundo, é o sistema mais moderno que existe no tocante à sua arquitetura. Então, eu, gestor municipal, eu preciso conhecer disso. Então, eu já fiz o diagnóstico, conheço o problema do meu município, agora eu vou trabalhar como é que eu devo tratar isso aí. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ver o que é que existe a nível de Brasil que eu possa me assegurar, que eu possa, vamos dizer assim, aplicar. Então, eu preciso, Ramalho, buscar um sistema que tenha uma arquitetura que integre o meu município. Um via-vis. Ou seja, eu tenho essa arquitetura no Brasil? Tenho, então eu vou conhecer essa arquitetura. Conheci essa arquitetura, aí eu vou ver agora o seguinte, olha, o que é que eu preciso fazer? Aí ele vai ver, eu preciso ter o meu sistema municipal bem implementado. Com guarda ou sem guarda. O senhor entende, professor, cada município ele pode customizar, há uma necessidade ou não? Porque quando o senhor fala que eu vou trazer algo, né, a gente tem que entender a realidade de cada região, né? Aqui, a gente está aqui no Nordeste, aqui em Recife, e o senhor tem um exemplo prático aí de que Recife e Olinda, apesar de estarem juntinhas, têm comportamentos diferentes, né? Correto. Esse sistema, ele propõe uma arquitetura que permite justamente isso. Ou seja, eu tenho algo que é transversal, tá certo? Mas eu vou permitir que o município, dentro daquilo que é específico dele, ele possa utilizar. Então, eu já tomei conhecimento que tem um sistema, eu já sei quais são os problemas, que eu fiz um diagnóstico, eu agora preciso tratar. Aí a primeira coisa que eu vou verificar é que eu não tenho um sistema, Luciano e Ramalho, um sistema municipal. Então, eu vou estruturar um sistema independente de ter guarda ou não, tá? A guarda, vamos dizer assim, ele é um instrumento que vai ser utilizado por esse sistema municipal. Mas eu preciso ter sistema. Esse sistema, ele vai estar integrado com o sistema estadual. Então, tem algo que eu não vou ter a necessidade de chamar a polícia. Aí, no caso de São Paulo, eu não vou ter a necessidade de chamar a rota. Ou seja, o meu sistema em si, ele foi montado e ele tem uma estratégia, através da presença, que ele consegue dissuadir. Mas vai ter momento que eu não vou conseguir dissuadir. O cara vai ver que tem uma câmera ali no ponto e ele vai atuar em outro. Mas esse sistema integrado, ele vai fazer com que eu dê uma resposta assim rápida ao cidadão. Porque segurança pública é aquele cara que está infartando e vai chegar lá na emergência, porque um cara que está infartando, ele não procura urgência. Existe uma diferença muito grande entre urgência e emergência. O cara está infartando,
ele vai para emergência. E aí, tu imagina, ele chega lá e um médico está lá, um médico residente, ele vai pegar o livro de anotação do curso de medicina e ele vai conversar com o paciente que já está morrendo e vai dizer, o senhor está sentindo o quê? Aí o paciente responde e ele vai lá para o livro dele procurar para ver onde é que se enquadra aquilo. Não pode. Então, esse sistema ele tem que estar bem estruturado e ele vai poder ser implementado, Luciano, de forma customizada a partir do diagnóstico. É por isso que, quando vocês começaram com aquela reportagem do TCE. O ponto inicial é eu ter um diagnóstico do meu município. Eu posso ser PhD em sistema de segurança, eu posso ser o que for, mas se eu não tiver o diagnóstico, eu não vou ter como operacionalizar algo no meu município que vai promover, vamos dizer, por exemplo, assim, um sentimento, né, de segurança por parte da população. Eu queria reforçar uma fala. Qual a validade que o senhor acha com a temática SUSP hoje, a nível de tribunais que está surgindo, né? E o que ela fortaleceu para essa busca do conhecimento, né? Como o senhor diz aí, né? Há uma vacância entre você ter essa formação e você poder colocar em prática, né? Tanto a nível estadual como a nível municipal. Isso está gerando também uma perca de recursos, que, como eu falei lá atrás, com a Senasp, no modelo dela, ainda conseguia pingar alguma coisa. E eu vou mais além. Como sair desse mindset de só pedir viatura e armamento e pensar numa coisa maior, tá entendendo? Que é a elaboração de projetos que, como o Ramalho diz, vai trazer qualidade de vida para as pessoas e automaticamente gerar um fortalecimento na economia. Quer dizer, o SUSP, na verdade, ele fortalece não só a questão da política de segurança pública e as políticas públicas, mas também fortalece a economia da cidade. Como é que o senhor vê essa cadeia do ponto de vista de pesquisador e de consultor hoje? Vê bem, Luciano, excelente pergunta. Vamos lá. Essa reportagem que saiu hoje do fórum, tem uma parte que as pessoas não deram muito valor. É quando o relatório do fórum ele apresenta que houve um aumento substancial de recursos públicos. Eu não vou falar o montante, vou deixar o pessoal aí que segue o programa pesquisar. Então, vamos lá. O Fórum Brasileiro apresentou alguns bilhões de reais, é muito dinheiro, é muito dinheiro, bilhões de reais que foram empregados na área de segurança pública. E, pasme, houve um crescimento por parte dos municípios utilizando recursos próprios. São Paulo é um desses municípios, utilizando recursos próprios. Mas o resultado é o seguinte, é que esse dinheiro ele entrou em um reservatório de água, né? E esse reservatório está furado, a água está indo embora, e o pessoal está dizendo assim, poxa, eu comprei vários carros com água, e eu, atendendo a toda a população, vai sobrar ainda um carro de pipa e meio com água. Só que está sendo o contrário. Vamos dizer assim que 60% da população está ficando sem água. Tem alguma coisa errada. E eles não descobriram que tem um furo, um vazamento nessa cisterna e a água está indo embora. Então, esse é o primeiro ponto. Isso está acontecendo por quê? Porque os gestores, na sua maioria, eu não sou eu que estou falando, é o diagnóstico, não só do Tribunal de Pernambuco, mas do Rio Grande do Sul e outros, eles não se prepararam para isso. Eles estão preocupados comprar viatura, né? Comprar viatura. Hoje eu vi uma reportagem de um município da Paraíba em que uma turista, né, estava visitando lá uma feira do queijo de coalho de cabra e ela se sentiu mal, desmaiou e a população foi procurar quem lá? A guarda, porque lá não tem batalhão da polícia. E aí, na hora que o guarda está dando entrevista junto da mulher, ele está com um tipo de um fuzil, né? Aquele negócio. Por quê? Porque ainda está na cabeça do pessoal que a solução está em armamento, em viatura. O que não estou aqui afirmando que não se deve investir nisso aí. Mas a preocupação hoje é com outra coisa. Já tem muita viatura, já tem muito armamento. O que você precisa utilizar hoje são outras tecnologias. É por isso que aquela reportagem que saiu lá da Globo, né, Profissão Repórter, mostra que o que está faltando, Luciano e Ramalho, na segurança pública a nível
federal, estadual e municipal, é o que a gente chama de sociomaterialidade. É isso que está faltando. Ou seja, você vai comprar um notebook para você, aí você sabe qual é o notebook que você quer, você vai comprar uma roupa para você, um tênis, você que, junto com o Ramalho, que corre aí quilômetros e mais quilômetros, que eu só faço isso se for de avião, nem de carro, que é muito distante. Aí, o que é que acontece? Você sabe qual é o que você vai utilizar, não é isso? Então, a gente precisa entender que a segurança pública, ela é feita para a sociedade, e dentro dessa sociedade você vai ter o cidadão, você vai ter o policial, você vai ter uma gama de pessoas que vão usufruir dessa segurança. Então, essas pessoas, elas precisam participar. Então, o que precisa hoje é pensar nessa sociomaterialidade, é isso que está faltando. Agora, para pensar em sociomaterialidade, a gente precisa rever o curso de formação. A repórter que é do Rio Grande do Sul, a jornalista, a gente falando do curso de formação, e aí eu me baseei em experiência de 2 oficiais da Polícia Militar. Um foi o ex-comandante da PM, que hoje é secretário de Olinda, na área de segurança. Quando num curso de formação, ele falou que a carga horária hoje de um aluno do curso de formação de guarda municipal é superior, no tocante a armamento, munição e tiro, é superior à carga horária de formação de um policial militar. Ponto. Foi ele que falou. E a menina não sabia. Outro ponto é eu vou me lembrar agora, o Coronel Telmo, quando a primeira vez que eu conversei com ele, foi ele me explicando como é que era a formação do praça e do oficial em São Paulo. Ontem, quando eu falei ontem isto, o deputado olhou assim para mim, né? O deputado não sabia, veja, o deputado que foi relator do projeto da PEC, da Constituição, que um coronel da Polícia Militar de São Paulo, ele tem doutorado. Ele olhou assim para mim, aí depois nos bastidores foi a pergunta, e é mesmo? Eu disse, tem. Ele não só tem doutorado, antes dele ter doutorado, ele tem que fazer um mestrado. E o soldado aqui chamado, ele vai fazer um concurso, e quando ele termina o curso dele, ele sai com um curso de graduação tecnológica. Isso ele sabia porque ele foi ministro da Educação, né? Porque você tem no Brasil, assim, só para o pessoal entender, a nível superior, você tem o curso superior sequencial, que não gradua, você não faz aquela colação de grau. Você tem o curso de graduação tecnológica, é um curso reduzido. Você tem o bacharelado, que é o curso que permitiu que Ramalho chegasse a oficial em São Paulo, é o curso que Luciano fez. Luciano também tem engenharia, mas lá, para Luciano ser oficial da Polícia Militar de Pernambuco, ele fez um curso de bacharelado. E tem hoje de licenciatura. Isso é algo muito específico do Brasil. Se você for para os Estados Unidos, não tem esse negócio de bacharelado. É tudo licenciatura. Então, ele ficou assim admirado. Então, a gente precisa, sabe, Luciano, pensar dentro de um ciclo completo. Rever a formação, né? Quando eu falo em rever a formação, é rever a grade. A gente, Pernambuco aqui, Luciano, Ramalho, vai colocar agora vários praças na rua. E é o pessoal de ponta. E aí você pergunta a um praça desse, olha, como é que você vai atuar dentro desse SUSP? Com quase que certeza, né, sem ser achólogo ou palpiteiro, eu tenho quase que certeza que ele vai dizer, o que é SUSP? Como é que eu vou atuar dentro do SUSP? Professor, nesses últimos 6 minutos aqui que a gente está caminhando para encerrar o programa, e eu estou vendo aqui que a gente, viu, Luciano, não vamos conseguir esgotar o tema. O que eu aprendi com o senhor aqui hoje, eu no papel de um gestor de segurança, né? O senhor falou de estatísticas, né? A situação, nós temos 5.570 municípios, 1.300 tem guarda, o senhor falou de armamento, acho que só 400 tem arma. Então, menos de 10%, né? E o que acontece? Eu já entendi, então. Então, se eu estou incomodado, eu quero prover mais segurança para a população, e eu quero ir atrás de uma solução, eu entendi que a primeira coisa que eu tenho que fazer dentro desse sistema, para me integrar com as polícias militares, que são estaduais, né, e para me integrar, respeitar o órgão federal, que o SUSP parece que tem uma diretoria na Senasp, né, tem Senasp, tem a diretoria do SUSP e tal e tudo mais, eu tenho que fazer uma lição de casa. Essa lição de casa é chegar no meu município e fazer o meu primeiro passo, o diagnóstico.
Eu estou correto nessa afirmação? Corretíssimo. O primeiro passo é você chegar a um diagnóstico da situação do seu município. Para, na sequência, você fazer o planejamento do tratamento. Luciano. Eu acho que assim, a gente bebeu na fonte hoje, né? O SUSP para profissionais, assim, acho que ele já deu uma encaminhada para a gente poder, no próximo convite aí que o professor vai estar aqui, a gente poder falar um pouco do que é que existe no mercado hoje que esses gestores eles possam degustar para se qualificar melhor e se posicionarem. Haja vista que todos nós aqui, os três, né, fomos gestores públicos e a gente sabe a responsabilidade que cada gestor desse tem no município também na prestação de contas, né, de recursos e de como ele está entregando os materiais lá. Então, eu vejo que a gente deixa uma brecha grande aí, Ramalho, para trazer o professor e a gente focar na próxima aí, em educação, como capacitar esse time e o que é que ele pode, com essa capacitação, usufruir para esse mercado. Professor, vou falar o que está passando no meu coração aqui. Eu já entendi o quê? Dentro do 5W2H, eu já entendi o quê, mas eu não sei o como. Você falou algo aí que eu apresentei em um projeto para o Tribunal de Contas agora, né? O que é o fundamental. Se eu não tiver o que, eu não vou conseguir utilizar o sistema. Eu só tô deixando aqui um confeitinho na boca do pessoal. Assim, um tema, eu aprendi com vocês, viu? Um tema principal, viu, Luciano? É o seguinte, vamos lá. Você tem hoje autoridades a nível federal que discutem o SUSP. O pessoal precisa entender que o SUSP, ele, na verdade, começa lá em 2003. O governo federal da época não teve coragem de implementar, colocou lá na gaveta, em virtude do alto índice de homicídio no Brasil em 2017, alguém é retirado de um ministério, se cria um ministério extraordinário, essa pessoa vai, pega o SUSP, dá uma modelada nesse sistema de 2003 e chega com uma nova arquitetura. Mas ainda hoje, viu, só para deixar já para um próximo encontro, as pessoas não estão conseguindo, eu estou falando assim a nível federal, a nível estadual. A cada dia que eu participo de reuniões, eu vejo, uma foi ontem, o pessoal, eles vão ministrar curso focando no plano, mas eles esquecem que antes de eu ter o plano, eu preciso ter o diagnóstico, eu preciso criar a minha política municipal. E aí, existe nessa lei, que foi aprovado em 2018, em atendimento à Constituição, existe todo um regramento, uma hierarquia. Começa por isso, depois passa para isso, isso e isso. E a turma está começando a construir a casa a partir do telhado, depois que não está dando certo. Então, não vai adiantar PEC, não vai adiantar esses bilhões por causa disso. Não tem como eu construir uma casa já começando a colocar as telhas, não tem base nenhuma, tem um terreno. Eu vou agora como? Eu vou subir uma escada, eu vou subir na escada e vou começar a colocar as telhas. As telhas, na segurança pública, nós chamamos, dentro desse sistema brasileiro, de programas de segurança. Ok. Eu feliz por hoje. Acho que a gente teve aí uma imersão aí, né, do ponto de vista profissional, né, com esse debate aí do professor muito forte. Convidar ele para a próxima aí e fica com você agora, Ramalho, para fazer o fechamento. Eu agora preciso saber como, né? Senão, até explicando para nossa audiência, não é nenhum gancho, não, nada programado aqui, realmente. A gente vai ter que saber o como para poder levar mais segurança para as pessoas. Todas essas estatísticas, por trás de todas essas estatísticas, existem pessoas, são filhos de pais e mães, são a nossa sociedade. Então, a gente está buscando com isso justamente levar mais segurança para as pessoas, poder se organizar, porque se o crime é organizado, a gente também pode, as pessoas do bem também podem se organizar. Então, essa é a nossa intenção aqui. Eu queria só, antes de fechar, Luciano, já que a conexão é Nordeste, eu acabei de receber uma mensagem do instrutor Hugo, que daqui a 2 dias, acho que dia 27 vai ser o dia do motociclista,
e ele está fazendo um trabalho muito bacana com o Detran de Pernambuco, aí, de vocês. Hugo é forte. Então depois eu vou até pedir para o nosso diretor colocar aí na descrição o link da matéria que passou, acho que na Rede Globo, e mostrando, inclusive, como a gente pode levar mais segurança, inclusive no trânsito também. Diretor, depois se eu puder colocar aí no final, na descrição, a gente agradece. Luciano, nosso agradecimento aí ao nosso entrevistado, por favor. Agradecer ao professor a disponibilidade, né, e essa sinergia que ele está fazendo aqui com o canal, e principalmente pelo tipo de linguajar, né, e a oportunidade que ele trouxe de fazer com que o pessoal pudesse ter esse conhecimento de forma lúdica, simples, mas também como a gente quer muito aqui, que é o mão na massa, né? Não adianta a gente ter muita conexão com teoria se a gente conseguir provar que aquilo ali realmente é útil, tá entendendo? Professor, a palavra final é do senhor. Bom, eu vou já deixar uma deixa para o próximo encontro, né? Pegando aí o que o Ramalho falou. Então, no próximo encontro, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar o porquê, estou falando aí a longo prazo. Vamos também falar um pouquinho vamos dizer assim, do processo operacional. Aí depois a gente parte para como, quando, tá certo? O fazer e onde. É isso que está faltando para a segurança pública. E no final a gente pode abordar a página 33 da publicação, que é a questão do quanto, né? Sim. Colocado. E aí a gente vai ver que esse quanto aí, nós estamos jogando aí dinheiro fora, né? Tem muito dinheiro e não está sendo bem utilizado. Então, porque o principal é chegar a uma boa prestação de serviço para a população. Isso. Bom, então a gente vai encerrando o programa aqui. Agradeço muitíssimo a participação do professor Armando Nascimento, do meu parça aqui, que a gente está sempre junto, Luciano Nunes, da Engeprod, e agradecer em especial a nossa audiência dos seguros aí. Muito obrigado, e a gente se encontra aí no próximo, tá bom? Obrigado a todos, até mais. Até mais, um abraço.